7h30, horário de Portugal. Eu sou Andréia Soares e estarei aqui todos os dias levando a palavra do Senhor, falando da palavra do Senhor, aprendendo com a palavra do Senhor, porque todos os dias eu aprendo com essa palavra que é viva. E todos os dias essa palavra vem e ministra no meu coração, na minha alma, na minha mente, transforma a minha maneira de ver, a minha maneira de me comportar, a minha maneira de olhar para o outro, a minha maneira de me relacionar. Essa palavra que é viva e é poderosa. E ontem nós tivemos um problema técnico, eu fiquei 1 hora antes, 6 horas da manhã, houve um problema técnico aqui na casa e nós ficamos sem luz e eu não consegui fazer o nosso devocional, mas estamos aqui hoje, firmes e fortes. Hoje pela manhã, logo cedo, eu recebi uma notícia que me deixou um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo eu me alegro porque eu sei que é obra do Senhor. Meus amigos Mateus e Jaque estão viajando, né, indo embora aqui de Portugal e me alegro por eles, mas fico triste ao mesmo tempo porque são amigos queridos, um homem e uma mulher cheios da palavra do Senhor, cheios do Espírito do Senhor, e que Deus os abençoe aí nessa nova jornada. E o Senhor faz isso conosco, Ele nos faz voar, Ele nos faz ir aonde Ele quer. Quando nós estamos com Cristo, as nossas vidas, elas não nos pertencem mais. Nós não vamos aonde nós queremos, nós não fazemos mais o que nós gostaríamos, mas Ele que conduz todas as coisas. E quando Ele está conduzindo o barco das nossas vidas, então nós podemos saber que nós estamos seguros, nós estamos aconchegados, nós estamos sendo cuidados. E ao mesmo tempo, logo que eu abri o Instagram, me veio todas as notícias ali da Nigéria, né? Os nossos irmãozinhos, as nossas irmãzinhas sendo mortos ali por radicais, sendo mortos porque amam a Deus, sendo mortos porque declaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que contraste é este, né? Nós vivemos nessa terra, neste mundo, buscando as nossas realizações, buscando a nossa felicidade, né? A felicidade deste mundo. Mas o que é ser um cristão? O que é estar na presença do Senhor? Muitas vezes nós vemos uma capa, nós vemos uma situação como se fosse uma situação, nossa, Andréia está muito bem, Andréia está ali falando, está bonita, né? Andréia foi para a Suíça agora há pouco. Eu fui para a Suíça sem nenhum tostão. Eu fui para a Suíça com o meu cunhado, quando me deixou no aeroporto, me deu ali 20 euros. Ó, Andréia, toma, né? Então Deus faz isso conosco. Muitas vezes nós estamos aqui nos fortalecendo para levar uma palavra de conforto, para levar uma palavra de encorajamento, de consolo, mas nós estamos sendo trabalhados também. Nós estamos sendo esmagados para ver até que ponto a nossa fé, ela nos conduz. Eu fui para a Suíça com tudo pago, tudo. Estadia, fui muito bem tratada lá pela minha amiga Carmen, pelo Roland, pelo esposo dela. Estadia, passagem, tudo, alimentação, tudo, trem, tudo. Porque Deus está à frente da sua obra, porque Deus está à frente aqui dos seus filhos, daqueles que servem a Ele, daqueles que estão dentro dos seus princípios. E tudo que nós vamos fazendo, que nós vamos nos esforçando para fazer com que a nossa caminhada continue, vai refletir não só aqui nessa terra, mas lá no céu, no galardão, na recompensa que nós vamos ter deste Deus. Então, as nossas vidas, buscar estarmos em Cristo todos os dias, buscar estarmos dentro dos princípios dele todos os dias. Isso não vai trazer só para nós uma recompensa aqui nessa terra, mas vai trazer lá no céu, lá com este Deus. Lá no último dia ele vai olhar e vai ver, Andréia, olha como tu te comportou aqui neste dia que aconteceu isso. E esses irmãozinhos que estão ali na Nigéria,
que estão ali no Níger, que estão ali em outros locais ali, muitas vezes dentro das suas próprias casas, em conflito ali com seus parentes, porque aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles terão recompensa, se permanecerem firmes. Ali nas 7 igrejas ali de Apocalipse, quando o Senhor manda ali a mensagem através de João, que está preso, um dos 12 discípulos, um daqueles 12 discípulos que são colunas lá no céu, está preso. E deixou para nós ali uma palavra que reverbera há mais de 2000 anos sobre o Cristo, sobre a vinda desse Cristo. Esse que estava preso, quando ele finaliza as cartas ali às igrejas, ele diz: se permanecerem firmes, vocês terão a sua vitória. Se permanecerem firmes. Vamos ali para as cartas, só para não... Se permanecerem firmes. Ele termina assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, a primeira carta aqui, a Éfeso, a igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Igreja de Tiatira. Finaliza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E através de onde que o Espírito fala? Através das nossas bocas, através da pregação, através da palavra, através daqueles que se dispõem a estar falando da palavra do Senhor, daqueles que se dispõem a ler a palavra do Senhor, a ouvir as verdades que vêm dele. Igreja de Sardes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Filadélfia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim ele vai, igreja de Laodiceia. Então, as 7 igrejas ali, que foram as igrejas ali primitivas, que foram o fundamento que fez com que a palavra de Deus chegasse até nós hoje. Essas igrejas ainda estão vivas hoje, porque a voz daqueles que estavam ali, que se esforçaram para construir esse altar, está hoje viva e fala através de nós. Então, eu me entristeci, mas me alegrei pela ida desses meus amigos e esses meus irmãos da Nigéria, do Níger ali, da África e de muitos outros países aí que estão oprimindo os nossos irmãos cristãos, as nossas irmãs, matando. A voz deles não cessa. É como o Kirk, que foi assassinado, mas quando ele morreu, não morreu porque ele está vivo com Cristo, quando ele morreu aqui para este mundo, a voz dele ecoou pelos 4 cantos dessa terra. Então, aquilo que é vivo não pode ser morto. Aquilo que foi tocado por aquela que foi tocado pelo Cristo não pode ser morto. E hoje nós vivemos dentro dessa verdade. E eu quero voltar então para o nosso estudo aqui de Lucas. O último estudo de Lucas que nós fizemos foi quando foi antes de eu ir lá para a Suíça. E nós falamos sobre corpo, alma e espírito. Que Jesus ele vem e cura as doenças que estão ligadas ao nosso corpo, Jesus cura as nossas enfermidades, que são ligadas à nossa alma, às nossas aflições, aquilo que nós vamos sentindo, mas na verdade é a alma que está gritando, e é o nosso espírito quando nós estamos com Cristo Jesus. Deixa eu ver por que parou o meu somzinho aqui. A minha internet. Conexão. Em nome de Jesus, vamos lá. Hoje nada vai impedir que essa live vá para o ar, em nome de Jesus. Então vamos orar rapidinho.
para começar ali em Lucas 7, versículo 36. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pelo teu cuidado, Senhor. Eu te agradeço pela tua proteção, Senhor. Eu te agradeço pela tua providência, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque nada dentro da vida daqueles que estão na tua presença, Senhor, está fora do teu controle. Senhor, nos ajuda a entendermos essa palavra que nós vamos falar agora em Lucas aqui sobre religiosidade, sobre o perdão, sobre cura, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a trazermos essas verdades para o nosso contexto, para a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática nesse dia essa tua verdade. Abre o nosso entendimento, Espírito de Deus. Esteja conosco, ministrando em mim, que também necessito aprender de ti, Senhor, e naqueles que estão vendo ou ainda verão essa live, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Lucas 7:36. Então, dentro daquele mesmo contexto aqui de cura, Jesus foi convidado, vamos ler, daí nós vamos comentar um pouquinho. Foi convidado para um jantar. Um dos fariseus, aqueles que não creram em Jesus, um dos fariseus, aqueles que eram da seita ali, da liderança ali, que detinham a liderança ali em Jerusalém, ali sobre os judeus, sobre todos os israelenses, né? Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Olha, isso nós podemos levar em conta também. Quando nós convidamos Jesus para fazer morada em nós, na nossa vida, quando nós convidamos Jesus para ser templo aqui no nosso interior, eu tenho um templo espiritual aqui no meu interior, Jesus está aqui no meu interior, o Espírito de Deus está aqui no meu interior. Então Jesus vem e senta à nossa mesa. E quando Jesus senta à nossa mesa, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele traz providências, Ele capacita, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E aqui então Jesus sentou à mesa desse fariseu e olha o que aconteceu. 37. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, como eu, como você, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. O perfume naquela época era caríssimo. Carlinha, minha amiga, bom dia. Márcio deve estar aí contigo. Bom dia também para esse casal lindo, que também está indo embora. Há pouquinho eu estava falando do Matheus e da Jaque, que eu não sabia que estavam indo embora. A Carlinha e o Márcio também estão indo embora. O Senhor está soprando eles lá para o Brasil novamente, lá para Florianópolis, também para fazer a obra do Senhor. E o Senhor faz isso com os seus servos. Ele leva eles aonde Ele quer, para que o propósito dele se cumpra na vida dos seus servos e também naqueles que estão à volta. E eu me alegro, mas eu fico triste também. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que os nossos corações estão interligados e que logo estaremos juntos novamente. Eu creio em nome de Jesus. Aqui, Carlinha e Márcio. Voltando, 38. Em seguida, essa mulher ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar o perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, disse só no pensamento, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Veja, quantos no seu pensamento estão ali criticando aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, criticando aqueles que estão sendo conduzidos pelo Senhor. E o próprio Jesus está dizendo aqui, olha, Simão, eu sei o que você pensou. Ontem eu ainda li uma passagem onde falava que o Senhor, Ele sabe tudo o que acontece sobre a terra. Tudo. O pensamento do bom, o pensamento do mal, as intenções do coração, o Senhor tem o controle de todas as coisas.
Então, aquele que acha que no seu íntimo está ali escondidinho o seu pensamento a respeito do próximo e que ninguém vai saber esse pensamento, que veste uma máscara, tá tudo bem contigo e tal, meu irmão, minha irmãzinha, te amo, aqui coloca a mão, bate nas costas, só que lá no seu íntimo, o pensamento é contrário da máscara que está vestindo. Então aqui o Jesus está nos dizendo que ele conhece todos os pensamentos, ele conhece todas as intenções. E aqui ele disse para Simão, versículo 41, então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? E 43. Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Ele respondeu, aquele de quem ele perdoou a dívida maior, com certeza vai ser aquele que ficou mais grato. E olha o que Jesus fala, você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja, essa mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, que era uma tradição ali do povo judeu, quando um visitante entrava na casa, eles ofereciam água para lavar as mãos, para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo. Ele convida Jesus para sentar na mesa dele, mas ao mesmo tempo ele não gostaria que Jesus estivesse ali. Aquele pensamento duplo. Eu estou com Jesus, eu estou dentro do contexto religioso, eu vou na igreja todos os dias, mas não. Nessa parte aqui Jesus não me toca. Nessa parte aqui sou eu que coordeno. Nesse relacionamento que eu tenho aqui, eu não quero terminar e eu não quero deixar de pecar. Não, esse relacionamento aqui é meu. Jesus não pode tocar, mas eu estou com Jesus. Então, Simão fez a mesma coisa. Ele quis receber Jesus ali na casa dele, mas ele não lavou os pés de Jesus, não deu a água necessária para Jesus lavar os pés, não cumprimentou Jesus como deveria, com amor, com cuidado, dentro das tradições ali daquele lugar, mas queria Jesus ali pertinho. Então assim é fácil ter Jesus, né? Então Jesus está falando assim para ele, você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. 47. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstrou pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Com certeza ali os amigos dos fariseus, né, estavam ali entre si falando, quem é esse, quem ele acha que ele é, perdoando pecados? Então continua aqui no 50. E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Jesus faz a mesma coisa conosco hoje. Então ele nos diz, aqueles que muito pecaram, aqueles que muito se sujaram, aqueles que muito andaram aí por esse mundo, como eu, né? Eu tinha uma conduta de caráter, mas eu andei aí por esse mundo fazendo as coisas desse mundo. E quando Jesus veio, me alcançou verdadeiramente, porque eu achava que eu tinha Deus, não tinha relacionamento com Jesus, mas eu achava que eu tinha Deus. Então eu recebi, quando eu conheci Jesus verdadeiramente, ele veio, me curou na depressão e eu comecei a andar com ele e ando com ele até hoje. A presença, a gratidão que eu tenho por esse Deus, por ter me resgatado das trevas, é imensa. Mas e aqueles que cresceram na igreja? E aqueles que andam aí, né, com o Senhor em todo o tempo? Essas pessoas, elas também têm noção do tamanho do perdão que elas receberam? Muitas vezes não. Então, nesse contexto, entra a religiosidade, entra o olhar crítico. Eu vi uma vez uma apresentação de um cantor muito famoso aí do meio gospel, mas é um menino que eu vejo que está verdadeiramente na presença do Senhor.
Mas antes dele verdadeiramente se render a Cristo, ele fez tatuagens, né? Ele tinha aquelas tatuagens expostas. Não que tatuagem seja pecado, né? Eu não tenho nenhuma tatuagem e não quero entrar nesse mérito, mas o que eu vi ali, então esse menino ele foi cantar dentro de um contexto religioso para os jovens daquela congregação. E o pastor pegou o microfone antes desse menino cantar e falou, né? Essas tatuagens aqui, né? Daí fez um contexto ali dentro das tatuagens dele. E quando ele pegou o microfone, ele estava assim, como se paralisado. Eu disse, eu não acredito nisso, o que esse pastor falou. E como se fosse denegrindo ali a imagem do menino. Então, Cristo está falando aqui da mesma forma, dentro desse contexto aqui, para esses fariseus. Não julguem aquele que está aos meus pés e que muito foi perdoado. Da mesma forma vocês receberam o perdão, da mesma forma vocês podem receber o perdão, mas não julguem aqueles que andaram aí por esse mundo, que hoje estão na minha presença, estão firmes na minha presença e que são gratos com todo o coração, porque muitos foram os pecados perdoados. E esse contexto ele também nos serve para falar que aqueles que acham que estão fora de Cristo e acham que estão totalmente sujos, que acham que não podem estar sentados à mesa com Cristo, esse Cristo nos fala ao contrário. Esse Cristo nos diz, venham, venham, venham como vocês estão, e eu vos receberei, e eu estarei com vocês, e eu cearei com vocês, e eu perdoarei os seus pecados, e eu irei curá-los, e eu irei transformar as suas vidas, e eu irei mudar o seu destino, a sua caminhada. Então é essa palavra que nós deixamos hoje aqui. Nós deixamos a palavra de vida, a palavra de perdão, a palavra de cura, a palavra de restauração, que Jesus, somente Ele pode nos trazer. Então a religiosidade, ela não está dentro do contexto do Cristo. Os nossos olhos precisam estar limpos na presença do Senhor. Os nossos olhos precisam ser olhos de empatia com o nosso próximo, daqueles que levantam e caem, mas que estão ali tentando com as suas forças se agarrar aos pés de Jesus. Quantas vezes eu já fiz a minha oração onde eu me vi ali agarrada aos pés de Jesus num precipício, mas esse Deus me deu a força para me levantar e me colocou no seu colo e me consolou e me confortou e me curou e me transformou. E todos os dias Ele continua fazendo isso. Então Jesus é a nossa esperança. Aquele que acha que não é bom o suficiente para estar na presença de Cristo, Cristo diz, não, venha meu querido, venha minha querida, eu quero estar contigo, venha, e eu te limparei, e eu te restaurarei, e eu te curarei. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, Senhor. Ministra em nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, aqueles que não estão na Tua presença, que se acham incapazes de voltar a Ti, Senhor. Tu nos fala hoje, venham, 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 venham como estão, e eu cuidarei de todo o resto. Procure em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, e a justiça dEle estará com vós. Então o Senhor nos diz nesse dia, venham. Senhor, que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Que nós possamos cada vez mais sermos limpos, ó Deus, nas nossas vestes, dos pecados, Senhor, que todos os dias insistem, Senhor, em fazer parte do nosso contexto, em fazer parte da nossa vida. Que nós possamos, meu Deus, estar na Tua presença, firmes, olhando para os Teus olhos, ó Deus, somente para os Teus olhos, e que nós possamos caminhar de mãos dadas contigo, Senhor, um passinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Então nós estaremos firmes na Tua presença, Senhor, e teremos uma aliança contigo, e teremos uma eternidade contigo, Senhor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Te agradeço por tudo, Senhor. Sê conosco,
e ministre em nossos corações, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Carlinha, até amanhã, se Deus quiser.